Olá, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula do segundo semestre da eletiva de Matemática para o SPAES, certo? Na aula de hoje nós vamos estudar as razões trigonométricas, especialmente o seno, o cosseno e a tangente, certo? Então nós temos aqui do lado esquerdo, o triângulo retângulo ABC, retângulo em A. Por que é retângulo em A? Porque tem um ângulo reto aqui no vértice A. O ângulo reto é esse, é um ângulo médio de 90 graus, certo? E aqui nós temos mais dois ângulos internos, o alfa e o beta, tá certo? Então o lado maior desse triângulo retângulo é chamado de hipotenusa, que está aqui representado pela letra A. Os outros lados menores são chamados de catetos, que estão representados pelas letras B e C. Então a hipotenusa é A e os catetos são B e C, certo? Então se eu preciso calcular o seno de um determinado ângulo, que é o seno, eu vou aplicar essa seguinte razão. Seno é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Como exemplo, vamos calcular o seno do ângulo alfa. Seno de alfa, aqui, seno de alfa é igual ao cateto oposto. O que está oposto a alfa? O ângulo alfa é o C e C. Sobre a hipotenusa, que é a hipotenusa aqui é o A, que é o lado maior, A. Então, seno de alfa é igual a C sobre A. Agora vamos aprender a calcular a razão cosseno, o cosseno. Cosseno de um ângulo. Para calcular o cosseno de um ângulo, basta eu dividir o cateto adjacente pela hipotenusa. Então, como exemplo aqui, cosseno de alfa. Cosseno de alfa é igual ao cateto adjacente. Quem é que está adjacente ao ângulo alfa? É o B, está adjunto. Adjacente significa que está adjunto, Então, cateto adjacente a alfa é o B. E a hipotenusa é A. Então, logo, cosseno de alfa é igual a B sobre A. Certo? Vamos adiante. Agora, vamos aprender a calcular a tangente. Tangente de um ângulo é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, tangente de alfa, que é que está oposto a alfa, é C. Qual é o cateto que está adjacente a alfa? É B. Então, tangente de alfa é C sobre B. Certo? Deu para entender, galera? Vamos agora adiante. Vamos aprender a estudar a tabela de razões trigonométricas. Então, você, estudante, precisa memorizar, precisa aprender os principais seno, cosseno e a tangente, dos ângulos notáveis. Que são os ângulos notáveis? É o ângulo de 30, o de 45 e o de 60. Então, esse θ aqui significa o quê? O ângulo, certo? Então, seno de θ é o seno de 30. Ele vale quanto? 1 sobre 2, o meio. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2, certo? Agora vamos para o cosseno. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 60, 1 sobre 2. Vamos agora para a tangente. A tangente do ângulo de 30 graus, raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45 graus, 1. Tangente de 60, raiz de 3. Certo? Então, essa tabela de razões trigonométricas, você, estudante, você precisa memorizar essa tabela, certo? Você precisa conhecer pelo menos o seno, o cosseno e a tangente desses três ângulos notáveis, que é o ângulo de 30, o de 45 e o de 60. Isso vai ajudar muito vocês na hora da resolução de algumas situações de problema, certo? Envolvendo o seno, o cosseno e a tangente. Então, vamos adiante. Vamos trabalhar o nosso primeiro exemplo, exemplo 1. Dado o triângulo retângulo abaixo, encontre a medida x, certo? Então, nós temos aqui um triângulo retângulo, E a questão pede para a gente encontrar isso aqui, a medida x. Esse x, ele é o quê? Ele é o cateto oposto, cateto oposto a quem? Ao ângulo de 30 graus. Então, qual é a razão que eu vou aplicar aqui? É o seno, é o cosseno ou é a tangente?
Olha, gente, se eu tenho um cateto oposto ao ângulo de 30 e tenho uma hipotenusa, então o mais adequado aqui, a função mais adequada é eu trabalhar, né, o seno. Então, como é que eu calculo o seno de um ângulo? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Quem é o cateto oposto a 30? É o x. Coloco x. Sobre a hipotenusa. Quanto que vale a hipotenusa? Aqui, 5. Lembre-se que a hipotenusa é o maior dos lados. Certo? Então, o cateto oposto é x sobre a hipotenusa é igual ao seno de 30 graus. Quanto é que vale o seno de 30 graus, gente? Vale 1/2, né? Uma tabelazinha lá, vale 1/2. Certo? O que é que nós vamos fazer agora? A regra de 3 simples, ó. Certo? Produto dos extremos é igual ao produto dos meios, ó. 2 vezes x, 2x. Igual. 5 vezes 1 é 5. Então eu tenho 2x igual a 5. Mas eu não quero saber o valor de 2x, eu quero saber só o valor de x. Então x vai ser igual a 5, certo? Dividido por 2. Mas por que, professor, que eu tenho que dividir o 5 por 2? Porque esse 2 está no primeiro membro multiplicando x. Vai para o outro lado dividindo, ó, aqui ele abaixo. Certo? Então x é igual a quanto? Gente, dividir um número por 2 é a mesma coisa que calcular a metade. Então 5 dividido por 2 é calcular a metade de 5. Quanto é metade de 5? 2,5, 2,5. Então aqui, ó, x é igual a 2,5. Certo? Então o valor desse cateto oposto aqui, ó, 2,5. Deu para entender? Deu, né, galera? Muito bem. Vamos para o próximo exemplo. No exemplo 2 eu tenho aqui uma animaçãozinha, tá? Eu ilustrei através de uma animação. Veja aqui que nós temos aqui um helicóptero, né, sobrevoando desse ponto até o topo dessa torre. Vamos lá. Um helicóptero parte do solo em direção ao topo de uma torre de 30 metros de altura, sob um ângulo de 30 graus. Qual a distância que o helicóptero percorreu do solo até o topo da torre? Aí tem dado seno de 30 igual a 1/2, certo? Então, galera, a questão quer saber o seguinte, ó, qual vai ser a distância, né, ó, distância que o helicóptero vai percorrer do solo, desse ponto aqui do solo, até o topo dessa torre, certo? Observe que a distância percorrida pelo helicóptero até o topo da torre, e a torre forma com o solo, né, ó, observe, um triângulo retângulo, tá certo? A altura da torre mede 30 metros de altura. Mas aí ele quer saber essa distância aqui, ó, do ponto em que ele parte do solo até atingir o topo da torre. Como nós não sabemos esse valor, nós vamos chamar isso aqui de x, ó. Certo? Vamos chamar isso aqui de x. O que é que nós observamos? Que essa distância, ela representa a hipotenusa, né, desse triângulo retângulo, é o maior dos lados, ó. Certo? Então, como o solo, né, forma aqui com a distância percorrida um ângulo de 30 graus, tá vendo aqui, ó, ângulo de 30 graus. E a altura da torre, ela é um cateto oposto ao ângulo de 30 graus. Então, se eu tenho um cateto oposto e tenho hipotenusa, então qual é a razão que eu vou aplicar? Seno, cosseno ou tangente? Olha, cateto oposto sobre hipotenusa, seno. Então, vamos calcular, aplicar a razão seno. Então, cateto oposto, que é 30, dividido pela hipotenusa, que eu não sei o valor, vou chamar de x, é exatamente a distância que o helicóptero vai percorrer, é igual ao seno de 30. Quanto é que vale o seno de 30? 1/2. Agora é só fazer a regrinha de 3 simples, ó. Produto dos extremos é igual ao produto dos meios, certo? Então, 1 vezes x é x. E 30 vezes 2 é 60. É só multiplicar 3 vezes 2 e repetir o zero, 60. Então, qual é a distância que o helicóptero vai percorrer quando ele sai desse ponto aqui do solo até atingir o topo da torre? 60 metros. Certo? Muito bem. Questão fácil, né, de resolver.
Acredito que todos vocês tenham entendido essa resolução. Vamos para o nosso terceiro exemplo. Esse terceiro exemplo é uma questão de SPAES, bem bacana. Vamos lá. Uma bola é colocada no topo de um escorregador A, que está a 1,8 metros do solo. A rampa do brinquedo forma um ângulo de 60 graus com o suporte AC, como na figura a seguir. Sabendo que cosseno de 60 é igual a 1 sobre 2, a distância em metros que a bola deverá percorrer até chegar ao solo é de... Então, galera, nós temos aqui uma bola, né, que foi colocada aqui no topo desse escorregador, e ela vai descer e vai tocar esse ponto B aqui no solo, certo? Então, o escorregador ele forma com o solo um triângulo retângulo, certo? E aqui nós temos um ângulo de 60 graus, certo? Que a questão vem cobrando aí você, estudante, para calcular a distância em metros que a bola vai percorrer quando sair do ponto A até tocar aqui o solo no ponto B, tá certo? Então eu tenho um ângulo de 60 graus e tenho um cateto adjacente. A altura que a bola está em relação ao solo é 1,8. Então esse 1,8 ele vai representar o cateto adjacente ao ângulo de 60 graus, tá certo? E eu quero saber a distância que a bola vai percorrer. Então isso aqui é a hipotenusa, não sei, eu vou chamar de x, certo? Essa distância aqui que a bola vai sair do ponto A e vai tocar aqui o solo no ponto B, certo? Vai ser a hipotenusa do triângulo retângulo. Por que vai ser a hipotenusa? Porque se você observar é o lado maior, então hipotenusa. Então se eu tenho um cateto adjacente ao ângulo de 60 graus e tenho uma hipotenusa, então qual razão eu vou aplicar? Seno, cosseno ou a tangente? Cosseno, ó, cateto adjacente e hipotenusa. Quando eu tenho cateto adjacente e hipotenusa, a função mais ideal é essa daqui, ó, cosseno. Então eu vou aplicar a razão cosseno. Como é que eu calculo o cosseno? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem é o cateto adjacente? 1,8. Quem é a hipotenusa? X. Quanto é que vale o cosseno de 60 aqui? A própria questão fornecia o cosseno de 60, ó. Faz isso aqui, ó, 1/2. Então, substituo aqui por próprio aqui 1/2. E novamente faço a regrinha de 3 simples, tá certo? Coisas que você já sabe aplicar. 1 vezes x é x. 1,8 vezes 2. Vou fazer até aqui o lado, coloco aqui do lado, ó. Facilitar a vida de vocês. Bom? 1,8 vezes 2. 2 vezes 8, 16. Baixa-se o 6 e vem 1 para o próximo algarismo. 2 vezes 1, 2. Com 1 que foi, 3. O que nós vamos fazer agora? Analisar as casas decimais. Quantas casas decimais tem depois da vírgula? Tem uma casa, que é o 8. Então eu venho aqui na nossa resolução, né? Eu vou contar uma casa decimal da direita para a esquerda e passar a vírgula. 1, colocou a vírgula. Pronto. 3,6. Então 1,8 vezes 2, 3,6. Certo? Então qual é a distância em metro que a bola vai percorrer quando ela tocar o solo? 3,6 metros. Ó. Então o item que responde, né, nosso exemplo 3 é o item R de elefante. Galera, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Foi uma grande satisfação, foi um grande prazer, né, estar aqui com vocês, presente nessa nossa primeira aula relativa para o SPAES. Espero contar com vocês na próxima aula, foi uma grande satisfação. Um forte abraço a todos e até a nossa próxima aula.